Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a irmandade que vai ouvir esta mensagem. Irmão, esta mensagem, ela vai ser uma mensagem polêmica, porque tirando dúvidas sobre aquilo que a gente ouve nas redes sociais. Então, eu já ouvi pessoas nas redes sociais dizendo que Lúcifer, diz que é o maioral dos demônios, ou seja, o chefe do inferno, o nome dele é Lúcifer. Vi outra pessoa também nas redes sociais dizendo que Lúcifer é Jesus Cristo. E eu fiquei com essa dúvida. E para tirar a dúvida, eu comecei a pesquisar as escrituras sobre a palavra luz e fé. E juntei essas duas palavras, luz e fé, dentro das escrituras e descobri que realmente luz e fé não tem nada a ver com o inimigo das nossas almas. Luz e fé é Jesus Cristo, porque a luz e a fé só é atribuído a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo nosso Salvador, porque Ele mesmo disse, eu sou a luz. E se Ele é o nosso Salvador, e nós vamos ser salvos pela fé em quem? Em Jesus Cristo, que é a luz. Então nós vamos começar essa mensagem dizendo aos irmãos, tenham paciência, escutem essa mensagem até o final, para vocês entenderem o conteúdo e as bases bíblicas para vocês me refutar, porque eu sei que vai ter muita refutação, mas para vocês me refutarem, vocês têm que ter base bíblica. Tá, ok? Deus em Cristo seja louvado. Quem tiver o Espírito de Cristo, digam amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vou abordar um assunto nesta mensagem que eu ainda não ouvi ninguém falar sobre este assunto nas redes sociais. Vamos tomar como base para a nossa mensagem Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Vamos tomar como base outra passagem das Escrituras que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 40. O capítulo todo, porque esse é o capítulo da fé. Porque vamos usar estas duas passagens das Escrituras Sagradas para a nossa meditação. Porque estas duas passagens das Escrituras Sagradas nos falam de luz e fé. Unindo os dois, luz e fé, pronunciamos o nome Lúcifer. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, durante a nossa vida religiosa, ouvimos muitas vezes alguém dizer que Lúcifer se refere ao inimigo das nossas almas, ou seja, ao inimigo de Deus que foi expulso dos céus aqui para a terra. Muitos estudiosos interpretam Isaías 14, 3 a 27 e Ezequiel 28, 11 a 19. Veja como começa Ezequiel 28, 11 a 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estivestes no jardim do Éden de Deus, cobristes de toda pedra preciosa, e cornalina, o topázio, o onix, e toda sorte de pedras preciosas e ouro, e entre si faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que em ti se achou iniquidade. E pela abundância encheu-se de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus,
e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades. Na injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, pois eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entristeceram-se. Todos que te conhecem entre os povos, então, estão espantados de ti. Chegastes a um fim horrível e não mais existirás por todo sempre. Irmãos, todos estes elogios eram para o rei de Tiro. O rei de Tiro era tudo o que foi dito pelo profeta Ezequiel. Os religiosos interpretam como se o profeta estivesse falando do inimigo das nossas almas. Irmãos, vejam que começa dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Irmãos, o ponto que eu quero chegar é porque muitos religiosos se referem a esta passagem bíblica a Lúcifer. Aonde eu quero chegar? Quero chegar a um consenso de que Lúcifer não é o inimigo das nossas almas. Lúcifer, escrituramente, se refere a Jesus Cristo, Filho de Deus. Todas as pessoas, ou todas as passagens das Escrituras que falam em luz, se refere a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. No princípio das Escrituras, já começa falando na luz. Deus criou a luz e viu que a luz era boa. E fez separação da luz das trevas. A luz Deus o chamou dia e as trevas chamou de noite. Irmãos, não estamos dizendo para os irmãos que o nosso inimigo não existe. Existe sim, mas não encontramos nas Escrituras que o seu nome seja Lúcifer, como pregam muitos religiosos para os seus fiéis. Não sabemos com quem os religiosos aprenderam a chamar o inimigo das nossas almas de Lúcifer. Como nós cremos nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, nós vamos provar dentro das Escrituras que Lúcifer é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O próprio Jesus Cristo disse que Ele mesmo é a luz e a fé. João 8:12. Jesus Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém sabe explicar. Então Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Quem, porém, não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal não vem para a luz. Ou seja, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas na luz, ou seja, na luz de Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse: eu sou a luz.
eu sou o caminho dos céus, eu sou a porta dos céus, eu sou a vida. Há uma só fé, um só Senhor Jesus Cristo, em quem a nossa fé deve estar firmada. Em Jesus Cristo, em quem nós podemos encontrar fé para nos salvar. Ninguém pode encontrar fé fora de Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for pela luz e pela fé em Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, o único caminho que leva as almas dos humanos para os céus é Lúcifer. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu se não for por mim. João 14:6. Jesus Cristo, ou Lúcifer, é uma mesma pessoa. Jesus Cristo disse que os povos amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras provam quem são eles ou quem são os povos da terra. No tempo em que Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, já tinha um povo religioso na terra que se chamavam um povo dono da lei, doutores da lei. Então, esse povo se chamavam as trevas de luz e a luz de trevas. Porque dizer que Lúcifer é o inimigo das nossas almas é chamar a luz de trevas. Porque a luz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A fé é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o príncipe da luz. O inimigo das nossas almas é o príncipe das trevas. Deus amou os povos desta terra de uma tal maneira. Não tem explicação do amor de Deus para os humanos da terra, que mandou Lúcifer a esta terra para salvar os povos da terra. Mas os povos da terra aborreceram a tal ponto que trocaram a luz pelas trevas. E este povo que trocaram a luz pelas trevas se diziam doutores da lei, que também eram filhos de Deus. Mas Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo e não eram filhos de Deus. Ou seja, que eles eram filhos das trevas e não eram filhos da luz. Irmãos, quando os religiosos do tempo de Jesus Cristo trocaram a luz pelas trevas, quando eles escolheram Barrabás e pediram que Jesus Cristo fosse morto, foi aqui que os religiosos trocaram a luz pelas trevas. Pilatos colocou à frente dos religiosos e disse: vocês têm livre escolha. Quem vocês querem que eu vos solte? Jesus Cristo ou Barrabás? Jesus Cristo era a luz e Barrabás era as trevas. Os irmãos sabem por que Jesus Cristo não pode pisar mais nesta terra? Porque se Jesus Cristo viesse pisar nesta terra outra vez, os religiosos crucificavam Jesus Cristo outra vez. Irmãos, os irmãos sabem que quem crucificou Jesus Cristo foi os religiosos e os políticos? Paulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele fazia parte dos religiosos que trocaram a luz pelas trevas. Depois da sua conversão, ele nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Paulo dizia: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Paulo foi um dos homens que tinham uma fé inabalável em Jesus Cristo. Paulo chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Senhor Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo disse que nós somos
salvos pela fé em Jesus Cristo. Dois grandes homens das Escrituras que podemos considerar como heróis da fé, Abraão e Paulo. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Um dos homens da fé viveu na lei, o outro homem também da fé viveu na graça de Cristo. Muitos religiosos não sabem discernir a lei de Moisés e a graça de Cristo. Quem pode me responder qual é a porcentagem de religiosos que procuram ser justificados pela lei de Moisés? Anulam a graça de Cristo. Com base na graça do Filho de Deus, mais de 90% dos religiosos da terra procuram ser justificados na lei de Moisés e anulam a graça de Cristo. Irmãos, vocês vão ouvir uma palavra que vocês nunca ouviram de ninguém aqui nesta terra. Todas as religiões da face da terra que usam o profeta, ou muitas vezes o profeta Malaquias, para justificar a cobrança do dízimo. Então, irmão, toda religião da terra que usar a prática do dízimo está na lei de Moisés, separado da graça de Cristo, estão caídos da graça de Cristo. Irmãos, por que os religiosos da terra não entendem as Escrituras nos seus originais? Porque só pode entender as Escrituras nos seus originais quem tem luz e fé. Somente luz-fé ou luz e fé pode nos preencher de virtudes celestiais para nós entender as Escrituras nos seus originais. Irmãos, não se escandalizem com o que os irmãos estão ouvindo da boca do Atalaia de Deus sobre o nome do Filho de Deus ser Lúcifer. Em todas as Escrituras Sagradas não se encontra base para atribuir o nome de Lúcifer ao inimigo das nossas almas. Em todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra luz é Cristo. Deus é luz e em Deus não há treva nenhuma. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Irmãos, em Cristo Jesus, falamos muito na luz. Agora vamos falar sobre a fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 40. Neste capítulo 11 aos Hebreus, fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Tudo que nós nos for fazer, temos que fazer na luz, com a fé em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tudo é pela fé. Ninguém se aproxima da luz se não for pela fé. E esta fé tem que ser fundamentada em Jesus Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, conforme disse Paulo, 1 Coríntios 3 e 11. Irmãos, ainda hoje estava ouvindo um irmão nas redes sociais, dizendo que o nome do inimigo das nossas almas é Lúcifer. Aonde está nas Escrituras Sagradas escrito que Deus deu um nome ao inimigo das nossas almas de Lúcifer? Quem foi que esteve nos céus para saber que o nome do anjo caído da graça de Deus é Lúcifer? Este é o nome que os religiosos dão ao anjo caído da graça de Deus. Irmãos, estou procurando do Gênesis ao Apocalipse este nome do inimigo das nossas almas, de Lúcifer. O único que
veio dos céus aqui para esta baixa terra foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca disse que o nome do inimigo das nossas almas era Lúcifer. Irmãos, vocês vão ficar escandalizados com o que vocês vão ouvir agora da boca do Atalaia de Deus. Se tiver em pé, se sente para não cair. Se nós raciocinar nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra luz e fé é atribuída a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus criou foi os céus e a terra. E a segunda coisa que Deus criou foi a luz. E viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Na cabeça dos religiosos, a segunda coisa que Deus criou foi Lúcifer. Quer dizer que Deus criou o anjo Lúcifer? Quer dizer que Deus criou um anjo para representar a luz e a fé e deu o nome de Lúcifer? O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, desmente toda esta mentira que os religiosos professam até hoje, que o nome do inimigo das nossas almas é Lúcifer. Jesus Cristo disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, o nome luz e fé, ou seja, Lúcifer, está atribuído a Deus e a Jesus Cristo, e não a Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Nós temos em Apocalipse 12, 7 a 9, está escrito lá, que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles, no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foi precipitado com ele. Com ele quem? Quem é este ele? Conforme o entendimento dos religiosos, este que foi expulso dos céus aqui para a terra foi Lúcifer. Mas o que está escrito em Apocalipse é que o nome dele, ou seja, o nome do anjo que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, o nome dele é dragão, serpente ou diabo, que engana todo mundo. O diabo é tão astuto e sagaz que foi tentar o Filho de Deus no deserto. O diabo tentando convencer Jesus Cristo a fazer tudo o que ele mandasse fazer. Jesus Cristo disse para o tentador: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Se o nome do diabo fosse Lúcifer, Jesus Cristo tinha dito: vai-te, Lúcifer, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então os dois nomes que se dá ao inimigo das nossas almas é Diabo e Satanás, e não Lúcifer, como chama os religiosos de toda a face da terra. Irmãos, vejam as sábias palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 11, 25 a 30. Jesus Cristo se expressa e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, plenamente o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós perguntamos aos sábios entendidos deste século 21. Quem revelou para vocês que o nome do inimigo das nossas almas é Lúcifer? Deus tem ocultado a verdade para os sábios entendidos deste mundo. Lúcifer não é o inimigo das nossas almas. Lúcifer é o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Somente o Filho de Deus tem poder de se revestir de luz e fé. Por isso a palavra Lúcifer não pode ser atribuída ao inimigo das nossas almas. Porque o tal cujo não tem luz, porque ele é trevas, e nele não há luz alguma. E fé só pode ser atribuída ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, quando nós juntamos as duas palavras numa só palavra, luz e fé, pronunciamos uma só palavra, Lúcifer. Vamos mostrar para os irmãos e ouvintes, mais ou menos, pode ser mais e pode ser menos. Quantas vezes tem nas Escrituras a palavra luz e fé? Nós encontramos nas Escrituras 72 vezes a palavra luz. E nenhuma destas vezes que fala a palavra luz é atribuída ao nosso inimigo das nossas almas. Isto é, mais ou menos, o que as Escrituras falam sobre luz. Vamos mostrar mais ou menos quantas vezes nós encontramos nas Escrituras a palavra fé. 84 vezes a palavra fé. Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. E em nenhuma destas vezes atribui a palavra fé ao inimigo das nossas almas. Irmãos, estas vezes que nós mostramos a palavra fé é só no Novo Testamento. Só no livro de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos essas vezes a palavra fé. É que nós encontramos dezenas de vezes a palavra fé. Então, irmãos em Cristo Jesus, juntando as duas palavras em uma só palavra, luz e fé, formamos uma só palavra, Lúcifer. Lúcifer ou Jesus Cristo. Para os homens naturais, é uma loucura o que está ouvindo da boca do atalaia de Deus, que o nome Lúcifer não é atribuído ao inimigo das nossas almas, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejam o que Paulo fala sobre os homens naturais e os homens espirituais. 1 Coríntios 2, 1 a 16. O homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido. O homem espiritual tem a mente de Cristo, disse Paulo. O homem natural não sabe discernir quem é Cristo e quem é Belial. Para os homens naturais, Cristo e Belial é uma mesma pessoa. Irmãos, até que ponto chegou os religiosos da terra? Não sabem discernir o que é luz e trevas. Dizer que o nome do inimigo das nossas almas é Lúcifer é chamar a treva de luz. Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas é trevas e nele não há luz alguma. Jesus Cristo é o príncipe da luz, o inimigo é o príncipe das trevas. Em Isaías nos mostra que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se Deus é luz, o Filho de Deus é o príncipe da luz, Isaías 9 e 6. Em 1 João nos mostra que Deus é luz e nele não há trevas alguma, 1 João 1, 5 a 7. Jesus Cristo é o príncipe da luz, o inimigo das nossas almas é o príncipe das trevas deste mundo, Efésios 6 e 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados das trevas. Jesus Cristo disse que o povo vão ser condenados porque amaram mais as trevas do que a luz. João 3, 19 a 21. Jesus Cristo, o príncipe da luz, disse: ainda um pouco de tempo, a luz está entre vocês. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Vamos na luz, nós sabemos para onde nós vamos, porque a luz nos guia para onde está um Deus eterno. Enquanto dezenas de religiosos crê que o inimigo das nossas almas é Lúcifer, as Escrituras Sagradas desmentem tudo isso deles, porque realmente a luz é Jesus Cristo. Está escrito lá em João 12, 35 a 43, falando sobre luz. Paulo disse: dou graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Colossenses 1, 12 e 13. Paulo disse: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, não vos surpreenda, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 7. Pedro disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, ou seja, que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Pedro disse: estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para as quais está reservadas a negrume das trevas. 2 Pedro 2, 17 a 19. Para quem está reservada as trevas? Para todos que trocaram a luz pelas trevas, todos que atribuírem o nome Lúcifer ao inimigo das nossas almas, estão trocando a luz pelas trevas. João disse: contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro e nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. 1 João 2, 8 a 11. João disse que as trevas cegam as pessoas para não verem a verdadeira luz de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo disse também que o Deus deste século cega as pessoas para não enxergarem a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4, 1 a 7. Porque não pregamos a nós mesmos, disse Paulo, mas a Cristo Jesus nosso Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, existem dois deuses. Um é verdadeiro, o outro é falso. Um é o Deus da verdade, o outro é o Deus da mentira. Um é o Deus da luz, o outro é o Deus das trevas e do engano. Um é o Deus que leva para o céu, o outro é um Deus que leva para o inferno. Um é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o outro é o Deus que Paulo falou para os Coríntios, 2 Coríntios 4, 3 e 4.
o Deus deste século, que é cego e guia de cego. Este Deus é reconhecido pelas Escrituras como príncipe das trevas e pai da mentira. João 8,44, Efésios 6,12. Está escrito em Tiago 1,17, que o Pai das luzes é Deus, e em quem não há nem uma mudança nem sombra de variação. Para todos aqueles que professam que Lúcifer é o inimigo das nossas almas, eu te pergunto, quem é o Pai das luzes? É Deus ou inimigo das nossas almas? Se o Pai das luzes é Deus, então não há nenhuma possibilidade de Lúcifer ser o inimigo das nossas almas, o diabo e Satanás, como está escrito em Apocalipse 12, 7-9. Aqui está o nome do inimigo das nossas almas. Deus tem revelado para os seus servos, os profetas, as verdades das Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar, sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Me respondam sábios entendidos deste século, teólogos e pesquisadores das Escrituras Sagradas, estudiosos. Às vezes que as Escrituras Sagradas se referem à luz e fé, está se referindo ao inimigo das nossas almas, que muitos religiosos chamam de Lúcifer. Em todas as Escrituras, quando se refere à luz e fé, está se referindo a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, e não ao pai da mentira, que é o diabo e Satanás. Irmãos, vocês têm uma escolha hoje, ao ouvir esta mensagem do Atalaia de Deus. Quem vocês vão escolher hoje? O Pai das luzes ou o pai das trevas? Deus é o pai das luzes, o diabo é o pai das trevas. Veja o que Jesus Cristo fala sobre as trevas. Aquele que vai ser lançado nas trevas. Mateus 8, 5-13. Mateus 22, 1-14. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, disse Jesus Cristo. Todos que não foi escolhido por Jesus Cristo vai ser lançado nas trevas exteriores, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino que Jesus Cristo falou? Que vão ser lançados nas trevas exteriores. São todos os que trocaram a luz pelas trevas, trocaram Cristo por Belial, amaram mais as trevas do que a luz. Luz e treva não podem andar juntas. Aonde há luz, não tem trevas. E aonde tem trevas, não há luz. Luz e trevas não tem comunhão uma com a outra. Jesus Cristo é a luz e Satanás é as trevas. Em Mateus 25, 31-46, Jesus Cristo nos mostra o juízo final, aonde ele vai reúne todas as nações que viveram na terra e vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarão à sua direita, os bodes ficarão à sua esquerda. As ovelhas Jesus Cristo vai chamar de benditas de meu Pai. Os bodes Jesus Cristo vai chamar de malditos praticadores de iniquidades. À direita do Senhor Jesus Cristo se encontra os povos da luz e da fé. À esquerda se encontram os povos das trevas e das dúvidas e da enganação. Deus nos deixou com livre escolha. Quem escolher a luz é bem-aventurado. Quem escolher as trevas é maldito. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, falando pela boca do seu atalaia na terra, não endureçais os vossos corações. Receba a luz e a fé no seu coração, para não ser lançados nas trevas com os filhos do reino. Sem a luz e a fé, ninguém entra no reino de Deus. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito.
Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Jesus Cristo disse: quem me ouve, ouve ao meu Pai celestial. Quem me rejeita, rejeita ao meu Pai celestial. Quem ouvir os meus enviados está ouvindo a mim. Quem rejeitar os meus enviados está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Lucas 10, 16, Mateus 10, 40 e 41, João 3, 19 e 20. Para a vossa meditação, leiam Hebreus capítulo 12, versículo 24 a 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. A partir de hoje, deixe Lúcifer fazer parte da sua vida. Receba a luz e a fé. Disse Jesus Cristo para aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Receba a luz e a fé, para não ser lançado nas trevas exteriores com os filhos do reino. Mateus 8, 5 a 13. Mateus 25, 41 e 46. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. A nossa guia é a luz e a fé. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então este é o conselho revelado dos céus para os religiosos da terra, que acreditam e que professam que Lúcifer é o inimigo das nossas almas. E escrituramente, Lúcifer é Jesus Cristo, porque luz e fé se atribui a Jesus Cristo e não ao inimigo das nossas almas. Então vamos encerrar nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente das pessoas que vão ouvir esta mensagem. Que se tiverem dúvidas, peçam a Deus e a guia do Espírito Santo que você tirará todas as suas dúvidas, para que você saia das trevas e venha para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. É o conselho e a palavra. Deus em que seja louvado. Amém.